Olá pessoal, retornamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos tratar de colisões elásticas unidimensionais. Então uma colisão elástica unidimensional, ela acontece obviamente em uma dimensão e o fundamento principal dela é, baseado numa situação inicial, determinar o que vai acontecer após a colisão ou, melhor ainda, tendo o produto da colisão, tendo a situação final, eu posso recriar a situação inicial. Então, basicamente, uma colisão elástica é um tipo de colisão que acontece da seguinte forma: duas partículas com energia cinética, elas interagem entre si e nesse processo de interação, o que acontece? Eu vou ter uma deformação e essa deformação faz com que armazene energia potencial elástica. Depois dessa energia potencial elástica armazenada devido à deformação, ela é convertida em totalidade com energia cinética. Então uma colisão elástica é uma colisão que a energia cinética antes da colisão é igual à energia cinética depois da colisão. Colisões inelásticas são colisões que a energia cinética antes ela pode ser maior ou menor que a energia cinética depois. Mas esse é um assunto da aula seguinte. Hoje nós vamos nos manter somente nas colisões elásticas unidimensionais. Então, uma boa aula a todos. Então, para ilustrar esse problema de colisão elástica, basicamente o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer algumas considerações e aí nós vamos chegar num conjunto de equações que, a partir da situação final, eu posso descrever a situação inicial, ou a partir da situação inicial, eu posso descrever a situação final, tá bem? Então, basicamente, depois que nós entendemos esse processo e o conceito, fica muito fácil resolver problema de colisão. Justamente porque sempre eu vou cair num sistema de equação. E qual equações que eu preciso? Eu preciso de uma equação para conservação do momento linear e uma equação para conservação da energia. Ou seja, a energia cinética antes vai ser igual à energia cinética depois da colisão, por causa das colisões elásticas, e o momento linear antes da colisão ele vai ser igual ao momento linear depois da colisão. Então percebam aqui que eu tenho duas partículas aqui, que pode ser discos ou esferas, que se movem sem atrito. A esfera 1 tem massa 1, velocidade 1i. A esfera 2 tem massa 2, velocidade v2i, de modo que V1 é maior que V2 para que haja, em algum momento do processo aqui, a colisão. Se V2 for maior que V1, elas nunca irão se encontrar, já que elas estão se movendo no mesmo sentido. Então, basicamente, o que eu irei fazer aqui? Eu irei usar o que eu tenho de informação. Sabendo que essas esferas, elas colidem, esses discos ou esferas, eles colidem de forma elástica. Tendo a configuração inicial, como recriar a configuração final a partir da configuração inicial? Simples. Colisões elásticas, elas conservam momento linear e energia cinética. Então, basicamente, o que eu irei fazer? Eu irei escrever uma equação para o momento linear e uma equação para a energia cinética. E, tendo isso em mãos, eu consigo o meu objetivo. E é isso que eu irei fazer. Então, a primeira equação, ela é para a conservação do momento linear. Então, para a conservação do momento linear, nós teremos esta equação aqui, ó. PI é igual a PF.
Ok? Então o meu momento linear total inicial ele é igual ao momento linear total final. Então o que nós teremos aqui é o seguinte, que M1V1I, como o movimento é unidimensional, tá? Eu não preciso representar isso como vetor, essa velocidade, justamente porque ele se dá em uma única direção e o sentido aqui ele é dado pelo sinal positivo ou negativo, nós já fizemos essa discussão. Então, M1V1I mais M2V2I, esse é o meu momento inicial total, inicial para antes da colisão, e M1V1F mais M2V2F. Então isso é antes, isso aqui é depois. Então o meu momento linear total antes é igual ao momento linear total depois. Ok? Então, o que nós temos aqui é justamente esta relação aqui, ó. P1I, eu irei escrever em termos do momento linear total, tá? Desculpa. Eu irei escrever em termos do momento linear das partículas individuais, tá bem? O objetivo da aula de hoje, eu irei obter uma equação para o momento linear, relacionando o momento linear depois com o momento linear antes. E aí na aula seguinte eu irei fazer uma discussão sobre velocidades. Então essa é a minha equação 1. Então a minha equação 1, ela diz respeito à conservação do momento linear. Então, parte do problema está resolvido. Eu sei que uma colisão elástica ela conserva momento linear. Outra coisa que eu sei é que a energia cinética total do meu sistema antes da colisão é igual à energia cinética total para depois da colisão. Então é isso que nós iremos fazer, tomar a conservação da energia cinética, já que nós temos uma colisão elástica. Então nós temos essa relação aqui, ó, TI igual a TF, tá bom? Ou seja, a energia cinética antes da colisão, ela é igual à energia cinética depois da colisão, porque nós estamos tratando de colisão elástica. Então o que isso significa? Então, meio de M1V1I ao quadrado mais meio de M2V2I ao quadrado, que é a energia cinética da partícula 1, mais a energia cinética da partícula 2 antes da colisão, ela é igual à energia cinética da partícula 1 e da partícula 2 depois da colisão, que é meio de M1V1F ao quadrado mais meio de M2V2F ao quadrado. Só que tem um porém, pessoal. Como aqui eu escrevi a equação 1 em termos do momento linear, o que eu irei fazer agora aqui é escrever a energia cinética em termos do momento linear. E essa é uma relação bem importante, que ela é muito usada na mecânica clássica, que vocês vão aprender lá no terceiro ano, tá bem? Mas não importa, o importante é eu já introduzir ela aqui para vocês já se familiarizarem com ela. Então nós temos essa relação aqui, ó. T, ele é igual a meio de mv quadrado. E nós temos essa relação aqui, ó. P é igual a mv. Ok? Então, eu posso escrever eu posso escrever a velocidade como P dividido por M. Desta forma, eu posso escrever a minha energia cinética como sendo P quadrado sobre 2M. Então, essa relação aqui é importante, tá? Eu posso escrever a energia cinética em termos do momento linear. Então, agora é isso que eu irei fazer, tá? Eu irei substituir P quadrado sobre 2M na energia cinética. E aí eu terei uma
uma equação que representa a energia cinética em termos do momento linear. Então, percebam que eu tenho a equação 1, que é escrita só em termos dos momentos lineares, e eu tenho a equação 2, que é escrita em termos dos momentos lineares inicial e final e das massas. Então, agora eu vou introduzir um termo lambda, e aí nós iremos resolver esse sistema de equação. Bem, pessoal, então por conveniência agora, eu irei modificar a equação 1 e 2, tá? Uma é introduzindo esse termo lambda que eu citei lá atrás, e a outra é escrevendo a equação 2 da seguinte forma, separando o que diz respeito. Então, primeiramente, eu vou modificar a equação 1. A equação 1 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o que diz respeito à partícula 2 de um lado da equação e o que diz respeito à partícula 1 do outro lado da equação. Ou seja, eu irei trabalhar com a diferença de momento linear inicial e final para as partículas 1 e 2, tá bem? Então, reescrevendo a 1, eu posso reescrever a 1 como sendo P1i menos P1f, deixando tudo da partícula 1 de um lado da equação e deixando tudo da partícula 2 do lado da equação. Isso aqui significa que as variações dos momentos lineares das partículas individuais, elas são iguais e contrárias. Essa equação significa isso, tá bem? Então, essa equação aqui vai ser minha equação 3. E agora eu irei introduzir um fator lambda para modificar a equação 2. Então o que eu irei fazer aqui agora é multiplicar a equação 2 por M2 em ambos os lados da equação. Eu vou fazer isso por conveniência para introduzir o fator lambda, que é um fator adimensional que eu havia falado para vocês. Bem, então já estou quase aonde eu gostaria de estar. Então, primeiramente aqui o que eu fiz? Eu multipliquei por ambos os lados da equação 2 por M2. Então cancela-se M2 aqui e M2 aqui, e aí eu fico com o termo M2 sobre M1 somente na partícula 1, no momento linear inicial e no momento linear final. Então agora o que eu irei fazer aqui é escrever esse M2 como M1 como um fator adimensional que eu vou chamar de lambda, tá? Então é isso que eu irei fazer. Então vou introduzir esse fator lambda, e esse fator lambda eu vou introduzir justamente por quê? Percebam que a equação 3 aqui, ó, ela só é escrita em termos dos momentos lineares. Quando eu introduzo esse fator lambda aqui, eu consigo dar a mesma cara para essa equação, que vai ser a equação 4. Então, eu vou ter duas equações que são escritas somente em termos dos momentos lineares. E é isso que eu irei fazer agora. Então percebam aqui que o fator 2 ele é comum em todas os termos da minha equação, portanto eu posso cancelá-lo. E o meu próximo passo aqui é rearranjar essa equação de modo que eu deixe tudo que está relacionado à partícula 1 de um lado da equação e tudo que está relacionado à partícula 2 do outro lado da equação. Então é isso que eu terei aqui reescrevendo essa equação.
Bem, então agora percebam que eu tenho duas equações em que essas equações elas são somente escritas em termos dos momentos lineares inicial e final da partícula 1 e 2, tá? Então percebam que aqui eu tenho P1i menos P1f igual a P2f menos P2i. Essa equação aqui eu obtive da conservação do momento linear. E essa equação aqui eu tenho um termo lambda que é adimensional, ou seja, massa dividido por massa, né? Ele vai dar um termo que ele pode ser maior que 1 ou menor que 1, somente isso, ou igual a 1, no caso, né, das massas serem iguais. E aí eu tenho essa equação que depende do quadrado dos momentos lineares inicial e final. Então o meu objetivo agora é, dado a configuração inicial do meu sistema, escrever a configuração final, utilizando essa equação 3 e 4. Então, o que eu quero obter é justamente isso aqui, ó. Então, o que eu irei fazer agora é, em termos das configurações finais, né, P1i e P2i, obter P1f, e em termos das configurações iniciais, P1i e P2i, obter P2f. E isso é possível, tá, pessoal? Porque eu tenho uma equação aqui eu tenho duas equações, então, no caso de um sistema de duas equações, eu posso ter até duas incógnitas. Então, supondo que eu tenha a configuração inicial, me restam duas incógnitas que elas podem ser resolvidas por esse sistema, tá bom? Então, basicamente, o problema de colisões é justamente isso. Eu tenho que levar em conta uma equação para a conservação do momento linear e uma equação para a conservação de energia. E isso vai me gerar um sistema de duas equações, e através dessas duas equações eu posso extrair duas incógnitas, tá bom? Então, o que pode ser o seguinte: tendo a configuração inicial, determinar a configuração final das duas partículas, ou tendo a configuração final das duas partículas, determinar a configuração inicial das duas partículas. Agora, pessoal, eu vou resolver esse sistema para deixar a configuração final em termos da configuração inicial. Bem, então para fazer isso aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar, para escrever P1f e P2f em termos de P1i e P2i, eu preciso eliminar esse quadrado aqui dessa equação. Então, o que eu fiz aqui? Tá? Dado o espaço restrito aqui, eu tive que escrever essa equação em duas linhas, tá? Mas o que eu fiz aqui, ó? Como eu tenho um quadrado de uma diferença, isso é a soma dos termos menos vezes a diferença dos termos. Então, P1i mais P1f, que multiplica P1i menos P2f. Desculpa, menos P1f, ok? E aqui a mesma coisa, P2f mais P2i, que multiplica P2f menos P2i. Só que percebam uma coisa aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho P1i menos P1f. E aqui, ó, eu tenho P2f menos P2i. O que eu posso fazer aqui? Eu posso reescrever a 4 dessa forma e dividir essa 4 pela 3, tá? Então, reescrevendo a 4, dividindo pela 3 em ambos os lados. Então, o que eu fiz? Eu reescrevi a 4 aqui, eliminando os quadrados e escrevendo como produto de diferenças. E agora eu vou dividir essa equação pela essa equação 3 aqui, ó, de ambos os lados. Então, deste lado da equação aqui, ó, P1i menos P1f. E nessa equação aqui, eu vou ter P2f menos P2i. Então, eu posso cancelar esses termos, e o que resulta da minha 4 é essa equação aqui que eu vou chamar de 5. Lambda P1i mais P1f igual a P2f
mais P2i. E por que eu fiz isto aqui? Porque eu preciso de um sistema de equações lineares para escrever esse resultado. Essa equação aqui ela não é linear, tá? Ela depende do quadrado de P. Então agora eu tenho um sistema de equações lineares e eu posso escrever P1i, P1f em termos de P1i, P2i e P2f em termos de P1i, P2i. E é isso que eu irei fazer agora, tá? Primeiramente eu irei escrever o meu sistema de equações lineares, tá? Então, depois de todas essas modificações, o que me resulta da conservação do momento linear e da energia cinética em colisões elásticas unidimensionais são essas duas equações aqui que configuram um sistema de equação linear. E como eu já disse, um sistema de equação linear ele pode ser resolvido e eu posso escrever aqui, ó, P1f em termos de P1i, P2i e P2f em termos de P1i e P2i, ou seja, configuração final em termos de configuração inicial. E agora o que eu irei fazer? Eu irei resolver esse sistema escrevendo a configuração final em termos da configuração inicial. Isso é muito simples, cada um resolve o sistema da maneira que acha mais adequada, tá bem? Então, a primeira coisa que eu irei fazer aqui para resolver o sistema, eu vou isolar o P2f na equação 6, tá? E aí eu vou substituir esse P2f aqui na equação 7. E aí a gente vai ter uma equação para P1f, tá bom? Então é isso que eu irei fazer, tá? Eu posso escrever P2f como sendo P1i menos P1f mais P2i. Então agora eu vou substituir esse valor, esse resultado aqui na 7 no lugar do P2f aqui. Substituindo aqui na 7, né, eu fiz essa distributiva aqui porque vai ficar mais fácil de eu fazer as separações aqui. Então, ó, lambda P1i mais lambda P1f é igual a P1i menos P1f mais P2i mais P2i. Então agora é só rearranjar essa equação que nós teremos resultado, porque essa equação aqui, ó, eu tenho P1f escrito, eu tenho P1f, P1i e P2i. Então eu posso escrever P1f em termos de P1i e P2i. Então, o que eu já fiz aqui? Eu já fiz direto aqui, né? Então eu passei o P1f para cá aqui e já agrupei ele com esse lambda P1f. Então vai ficar P1f 1 mais lambda. Da mesma forma aqui eu passei o P1i lambda para o outro lado e já agrupei 1 menos lambda mais 2P2i. Então eu posso escrever essa equação aqui como sendo P1f igual a 1 menos lambda dividido por 1 mais lambda P1i menos, 2P2i dividido por 1 mais lambda. Tá bem? Então, pessoal, hoje, na aula de hoje, eu só irei fazer essas demonstrações, tá? Então, essa equação aqui vai ser a 8. E a partir destas demonstrações, a aula que vem
eu irei explicar a relação entre massas e velocidades para alguns casos particulares. Mas é importante desenvolver todas essas equações antes, tá? Então agora, pessoal, da mesma forma que eu fiz para a equação 8, eu irei fazer para a equação 9. Então o que eu vou fazer? Eu vou reescrever a equação 6 em termos de P1F e substituir na 7. Então, isolei P1F na 6 e agora eu vou substituir na 7. Então, lambda que multiplica P1i e o P1f, ele vai ser escrito como sendo P1i mais P2i menos P2f. Então, fiz a substituição aqui. Desse lado da equação 7 não se modifica, que não tem termos P1f. Então, agora vamos resolver esta equação isolando o P2f. Então, a minha equação 9 aqui, ela é P2F, que multiplica 2 lambdas, P1i, lambda mais 1, que somado com lambda mais 1, dividido por lambda menos 1, dividido por lambda mais 1, P2i, tá bem? Então, novamente, eu tenho P2F escritos em termos de P1i e P2i. E, obviamente, a menos de um termo adimensional aí, que é este lambda, ok? Então, pessoal, eu vou conferir agora se o resultado está correto, se eu não cometi nenhum erro durante o processo aqui, e aí eu vou com os comentários finais. Bem, conferir aqui com o nosso Moisés aqui, essa equação aqui ela está escrita exatamente igual como está no Moisés. Essa equação aqui, ela tem uma pequena diferença de um sinal negativo aqui. Então, o que acontece? Eu posso colocar esse sinal negativo aqui desde que eu troque o sinal do que está dentro do parênteses, tá? Não tem problema nenhum. É uma forma de representação. Então, finalizamos a aula de hoje. E essa aula é muito importante, tá? É uma aula que nós temos muita conta, mas é importante que vocês desenvolvam isso, tá bem? Porque eu consigo escrever o momento linear final em termos do momento linear inicial, utilizando um sistema de equações lineares, tá? Isso não é muito simples, porque a energia cinética, o momento linear é ao quadrado, então eu tenho que reescrever a energia cinética de modo a deixar o momento linear. Eu tenho que reescrever a equação para a energia cinética, rearranjar ela, para eu deixar o momento linear em primeira ordem. Então, demanda trabalho, e é importantíssimo que vocês façam isso, tá? E aí, o que eu tenho? Eu tenho configuração final em termos de configuração inicial. E agora, pessoal, aula que vem, eu irei obter essas equações em termos da velocidade, e aí eu irei analisar alguns exemplos particulares, tá bom? E do ponto de vista prático, tá? Então, agradeço por assistir essa aula, e aula que vem damos continuidade aqui para a colisões elásticas unidimensionais, e muito obrigado por assistirem às minhas aulas.